Parábolas de Jesus, essa é a primeira live de uma sequência de lives onde a gente vai falar a respeito das parábolas de Jesus, vamos entender do que se trata. E eu confesso para vocês que eu me sentia extremamente frustrado ao ler as parábolas de Jesus porque eu não entendia nada, nada. A gente tenta entender e vai entendendo uma coisinha ou outra, mas de fato não entendia. E muitas vezes a gente deixa de ler a Bíblia como um todo porque a gente não entende, né? Por falta de compreender. Isso é extremamente desmotivacional pra gente, desmotiva e joga nossa energia lá embaixo. Então essa live vai te ensinar a como aprender o ensino de Jesus nas palavras do próprio Jesus. Então, antes de mais nada, uma pequena reflexão a respeito do que foi esse momento de parábolas de Jesus, o que foi o ensino de Jesus diante de toda a palavra de Deus, de toda a história do povo de Deus e de tudo que a gente tem registrado na Bíblia. Por milênios Deus falou por profetas, patriarcas, sacerdotes e o que eu chamo de coringas, pessoas que não estavam dentro de nenhum padrão, como Melquisedeque, que é totalmente fora da caixinha, e Jetro, que também totalmente fora da caixinha. E aí sempre funcionou dessa forma. E aí de repente acontecem 400 anos do mais absoluto silêncio. E então pela primeira vez Deus vem e começa a falar através do seu próprio filho, não mais através de profetas, mas através do seu próprio filho. E o seu filho diz: eu só falo aquilo que eu vi o meu pai falar, eu só faço aquilo que eu vi o meu pai fazer. Isso mostra o quão especial é o ensino de Jesus. Acabara a mediação, o fim da mediação, não ouvimos mais de ninguém, ouvimos da própria boca de Jesus o ensino dele. E o caminho que prepara esse ensino de Jesus, o caminho que prepara a chegada de Jesus, o caminho pelo qual Jesus caminha a sua vida inteira, é preparado por João Batista. O que João Batista faz? Ele prega o arrependimento e ele tem um batismo de arrependimento. E arrependimento é muito mais sobre você mudar a sua mentalidade. E a partir de uma nova mentalidade, você ter uma nova vida, um novo conjunto de princípios e valores que guiam as suas atitudes e guiam a sua vida. Arrependimento fala muito mais de mudança de pensamento do que de deixar de fazer algo errado. Tá? Então, esse caminho de arrependimento é que é o trilho sobre o qual Jesus anda o seu ministério inteiro. E a gente vai falar hoje a respeito de parábolas que falam de arrependimento também, porque Jesus promovia o arrependimento com as parábolas dele, e o objetivo essencial, a essência, o DNA do ensino de Jesus é promover o arrependimento, ou seja, é ensinar para o homem como ele vive da forma correta, é ensinar para o homem como Deus enxerga cada um dos assuntos, como Deus enxerga todas as coisas, e conduzir o homem a pensar como Deus pensa e a concordar com Deus a respeito disso. E nesse papo de amigos, o homem muda a sua mente. Essa é a metanoia do arrependimento bíblico. Então vamos lá, para a gente começar, para a gente esquentar os motores, duas passagenzinhas de Mateus que são absurdas. 1 Mateus 15 diz assim: abrirei a minha boca em parábolas, direi o que estava oculto desde a criação do universo. Esse é o peso, essa é a relevância, o quão sublime é o ensino de Jesus. Eu vou falar em parábolas, mas eu também vou ocultar eu vou revelar aquilo que estava oculto desde a criação do universo. E em Mateus 13 diz assim: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Jesus estava falando dos fariseus, porque eles não entendiam as parábolas, e por um outro lado Jesus está dizendo: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Então é a respeito disso que o ensino de Jesus fala. Esse é o peso sublime do ensino de Jesus. Nós, como cristãos, temos como primeira ferramenta de aprendizado sobre quem é Deus, sobre como ser cristão, o ensino de Jesus. Se fosse para eu te indicar, começar por algum lugar, sim, comece
pelo ensino de Jesus. Para entender um pouquinho melhor, eu montei um roteiro aqui porque eu amo falar disso, senão eu vou começar a falar aqui por horas a fio. Então eu montei um roteiro pensadinho para a gente conversar. E o próximo passo é a gente entender o que são essas parábolas, por que elas aconteciam desse jeito, do que se trata ensinar, né, usando esse modelo de parábola. Jesus ensinava com essas historinhas, elas tinham alguns ingredientes que vale a pena destacar. Primeiro, elas eram simples para nós. Às vezes a gente ouve lamparina, ovelha, dracma, a gente não sabe do que se trata porque a gente não vive há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, tudo que Jesus falava era de conhecimento das pessoas mais simples. Todas elas sabiam do que se tratava uma dracma, todas elas sabiam como era uma ovelha, o que fazia um pastor e assim por diante. Os ingredientes então eram todos do cotidiano comum, eles não tinham nenhuma dificuldade de entender essas figuras que Jesus usava. Por um lado, não era impressionante segundo o padrão natural aquilo que Jesus estava ensinando. Jesus estava ensinando a ser rico, a ser incrível, a ser famoso. Ele não estava ensinando a história de alguém que conseguiu conquistar tudo que sonhou na vida. Ele estava ensinando histórias que são um pouquinho intrigantes e não eram impressionantes nesse aspecto de sucesso natural. Outro aspecto, essas historinhas, essas parábolas eram carregadas de ensino de princípios e valores do reino de Deus. Então ali misturado nos ingredientes, o que Jesus queria transferir era esse ensino, esses princípios e valores do reino de Deus. E uma das características principais das parábolas de Jesus, elas são como enigmas. As parábolas de Jesus, elas quase não chegam à conclusão. Elas deixam no ar, elas fazem perguntas, elas provocam e te colocam numa situação de você compreender por si só, né, com a ajuda do Espírito Santo, claro, mas por interesse seu, você cavar e descobrir o que de fato aquele enigma quer dizer. As figuras que ele usa são simbólicas, assim como as figuras do Velho Testamento também são. Um outro aspecto que é um dos mais apaixonantes que eu gosto é as histórias de Jesus são pra lá de engraçadas. Eu brinco que são piadocas de tiozão do pavê. Ele usa o elemento de exagero. Você pode perceber que tudo que a gente ri tem uma certa dose ou uma dose exagerada de exagero, né? Uma dose exagerada de exagero. O exagero faz a gente rir, né? Uma situação completamente inusitada, impensada, é um exagero acontecer aquilo, normalmente a gente ri. E um truquezinho é, quanto mais perto de Jesus, maior as suas chances de desvendar esse enigma de forma mais assertiva, melhor a sua mira na sua missão de desvendar o que são esses enigmas. E duas últimas características: parábola é coisa de judeu, parábola não é coisa de paulista, parábola não é coisa de baiano, parábola é coisa de judeu. E a parábola é um instrumento de ensino rabínico, ela não é uma coisa inventada por Jesus, não. Jesus se submeteu, né, sobre alguns aspectos, se submeteu a ser um mestre, como os outros mestres, né, no sentido de ensinar usando as mesmas ferramentas, usando a Torá e etc. Então é uma coisa de judeu, né, e esse instrumento ele é utilizado para explicar de forma gradativa. Então eu identifiquei que Jesus normalmente ele explica parábolas, às vezes parábolas sozinhas, mas ele também usa muito mais as parábolas em conjunto, ali duas parábolas, às vezes três parábolas, às vezes quatro parábolas, para de fato entregar todo aquele ensino que está naquele livro. Lembrando que cada um